Boa noite, minha gente querida, minha gente boa, amiga. Muito bem-vindos a todos, muita paz, muita alegria. E vamos começar. O livro é Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. Na vida, sempre haverá mais juízes que torcedores. Como você pode dizer a seu irmão: permita-me remover o cisco de seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a trave de teu olho, e então poderá ver com clareza para tirar o cisco do olho de seu irmão. Se refere à passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 4 e 5. Que a gente está sempre reparando no defeito, nos erros dos outros, em vez de olhar para si mesmo, né? Então, vamos primeiro nos corrigir, nos autoanalisar, nos autocriticar. E depois, quando a gente tiver sabedoria consigo mesmo, quem sabe a gente tem capacidade para ajudar o outro. No Livro dos Espíritos, ainda falando sobre o êxtase, Kardec perguntou: que confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? A pessoa que está em êxtase está sujeita a se enganar muito frequentemente, principalmente quando pretende penetrar no que deve continuar a ser mistério para o homem. Porque então se deixa levar pela corrente de suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos mistificadores que se aproveitam da sua exaltação para fasciná-lo. Como a gente estava falando antes, ele se sente tão exaltado, tão deslumbrado com imagens até que ele não consegue entender perfeitamente, e ao interpretar ele até erra, como a gente viu na pergunta anterior. E ele fica sujeito aos mistificadores, aos enganadores. E é tudo assim na vida, né? Quando a gente começa a se deslumbrar muito, a chance da gente de errar, de cair na conversa dos outros é muito maior. Então vamos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não Separeis o que Deus juntou. E hoje o item é o divórcio. O divórcio é lei humana que não tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, porque apenas reforma o que os homens têm feito e só é aplicável nos casos em que não se leva em conta a lei divina. Se fosse contrário à lei divina, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, têm imposto o divórcio em mais de uma ocasião. E a prevaricação seria dupla, porque, nesses casos, o divórcio tem objetivo unicamente de interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Nem Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Ele disse:
Foi por causa da dureza de seus corações que Moisés permitiu despedir-se suas mulheres. Isso significa que já no tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia se tornar necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Quer dizer, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus. As uniões, derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, não davam ensejo a nenhum repúdio. E vai mais longe, especifica o caso em que pode-se dar o repúdio no caso do adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse e a encontrou no opróbrio, que adviria da proibição de um segundo casamento. De certo modo, era uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Em resumo, quando as pessoas se amam, elas não querem se separar, elas querem ficar juntas. Elas não procuram nenhum outro interesse. E se elas estão unidas por interesses outros que não seja o amor, esse sentimento não se desenvolve durante a união. Pelo contrário, quando a gente convive junto, a chance de conhecendo mais intimamente um ao outro, a chance de se estranhar, de se desgostar é maior e até de gerar sentimentos mais negativos. E aí só vai separar o que já ficou separado afetivamente. Então, é simples. O amor é que deve nascer, se desenvolver, crescer nas relações. E isso une cada vez mais as pessoas. Então, as leis humanas são temporárias, materiais, e o casamento é praticamente uma associação material, uma associação econômica, muitas vezes. E assim vamos terminar as nossas leituras com a trova de Toninho Bittencourt, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Ramo de amor e saudade. O amor, se podes fruí-lo com serviço à humanidade, recorda um rio tranquilo no rumo da eternidade.